Olá, pessoal. Bom dia a todos e todas. Para mim é uma satisfação aqui estar com vocês. Vamos iniciando aí a nossa live para tratar desse assunto que hoje está em total evidência, né? Esse assunto relacionado à implementação do piso da enfermagem. Nós temos muitas dúvidas, tem muitas coisas ainda que as pessoas não entenderam. As negociações em muitos lugares estão começando de uma maneira, vamos dizer, não muito saudável, né? Há uma resistência e existem argumentos que estão sendo usados em algumas negociações que prejudicam a categoria da enfermagem. Quando eu falo enfermagem, eu falo aqui dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares de enfermagem e também das parteiras que estão incluídas e incluídos dentro desse piso, né? A gente sabe que do início para cá tivemos um caminho muito longo, desde que a lei que estabeleceu o piso da enfermagem criou o piso, né? Nós tivemos aí a lei que foi criada, depois tivemos uma emenda, depois tivemos a ADI 722 que tramita aí no Supremo Tribunal Federal, depois tivemos a ratificação da decisão que foi dada na ADI em sede de liminar, depois tivemos a edição de mais de uma portaria tratando da questão dos repasses, enfim. Nós tivemos um longo caminho desde o início até agora e é necessário aqui esclarecer algumas dúvidas e alguns pontos que são muito importantes no que tange à implementação desse piso da enfermagem. Eu vou esperar ainda um pouco aí para o pessoal entrar, para a gente ter pelo menos um número mínimo de pessoas para começarmos nossa live. E aqui eu pretendo tirar as dúvidas de quem estiver junto com a gente e também responder algumas dúvidas que já temos de algumas pessoas. E essas dúvidas elas são enviadas para a gente através de e-mail, através de WhatsApp, enfim. E também pelas categorias que são vinculadas aos sindicatos que prestamos assessoria jurídica, né? Então, muitas dúvidas já chegaram para a gente de maneira antecipada, mas se essa dúvida não for tirada aqui no decorrer dessa live, você pode ficar à vontade aí para, dentro do chat do Facebook, nos fazer as indagações, né? Primeiro eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Dr. Fride Alves, eu sou assessor jurídico de vários sindicatos de servidores públicos municipais aqui no Ceará. Eu sou especialista em direito constitucional, sou mestre em direito pela Unicrist, sou doutorando em direito constitucional pela Unifor e hoje a gente presta assessoria jurídica para as seguintes bases e até aqui mandar o meu abraço, né, para os presidentes aí dos sindicatos que representam as bases de Milhã, Piquet Carneiro, deputado Irapuã Pinheiro, Solonópole, Tururu, Uruburetama, Jijoca, Cedro, Oroz, Pacujá, Graça, Umari, Cruz, Ipaporanga, Várzea Alegre, Antonina do Norte, Saboeiro, Aiuaba, Arneiroz, Icó, Santa Quitéria, Massapê, Hidrolândia e Cariús. Então aqui fica registrado meu abraço para todos os presidentes e todos os dirigentes que compõem os sindicatos, que representam a base desses municípios, que é onde a gente tem a nossa maior atuação, né? Então, vou esperar um pouco, eu vou até aqui aproveitar o momento para compartilhar em alguns grupos que o pessoal tem interesse em ter acesso à nossa live, mas essa live ela vai ficar gravada para vocês, tá? Então, quem não puder acessar nesse momento, vai poder acessar depois para conferir quais são as exclamações, quais são as dúvidas que foram tiradas aqui no decorrer da live. Eu vou só pedir licença um segundo para fazer aqui o compartilhamento da nossa live no WhatsApp para que o pessoal tenha acesso direto ao nosso vídeo, né? Foi divulgado ontem, foi divulgado hoje, mas eu vou deixar aqui um link direto que fica mais fácil para que as pessoas possam entrar e acessar a nossa live, ok? Mas, gente, vamos começando. Eu vou começar respondendo algumas indagações, fazer aqui alguns informes para que a gente possa iniciar o nosso Tira Dúvidas, né? Primeiro, dizer para vocês que nós vamos ter duas pautas nessa luta pela implementação do piso que nós não podemos de maneira alguma ignorar, né? A gente sabe que houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, bem recente, que houve aí um voto vista do Gilmar Mendes, que o ministro relator Luiz Roberto Barroso ele fez uma mudança de voto,
E nessa mudança de voto, eles estabeleceram algumas regras que não existiam no primeiro voto, que tinha sido dado apenas pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E uma dessas mudanças que tiveram foi relacionada à questão de estabelecer essa jornada de 8 horas diária ou 44 horas semanais, ou seja, é como se o valor do piso tivesse vinculado a essas 44 horas. Lembrando para vocês que o piso estabelecido para os enfermeiros foi de 4.750, para os técnicos de enfermagem de 3.325, para os auxiliares de enfermagem de 2.375 e para as parteiras de 2.375. Por que eu digo que foi um equívoco? Porque não existe jornada de servidor público de 44 horas. Na verdade, quando a gente vai lá para a Constituição e vê a expressão 44 horas, ali diz respeito à jornada máxima semanal que pode ser trabalhada. Ou seja, a jornada máxima semanal que um trabalhador pode elaborar durante uma semana são 44 horas semanais. Só que ao vincular o valor do piso, que eu acabei de falar, às 44 horas, há aí uma incongruência, porque não existe servidor público concursado para 44 horas. O servidor público, na verdade, ele é concursado geralmente para 40 horas, né? Quando faz concurso para 200 horas mensais, ou 20 horas, quando faz concurso para senhoras mensais. Logo, esse ponto da decisão, ele é muito obscuro. Tanto é que essa ação do Supremo, ela não acabou ainda não, ela ainda vai continuar. Nós ainda não tivemos o julgamento de mérito nela. Tanto é que cabe da decisão que foi dada agora, relacionada a essa vinculação do valor do PIS às 44 horas, vai ter um embargo de declaração em cima disso, justamente para esclarecer. Os embargos de declaração, ele é um instrumento que a gente utiliza quando a decisão ela tem alguma omissão, alguma contradição ou obscuridade. E a decisão ela é obscura por qual motivo? Ora, vejam só. Lá eles falam em 8 horas diárias ou 44 semanais. Só que o servidor público ele tem 8 horas diárias. Só que a jornada dele é de 40 semanais. Então você tem aí uma obscuridade, porque se ele fala que é para 8 diárias ou 44 semanais, a gente tem que lembrar que as 8 diárias do servidor público, quando você vai para a semana, ela não corresponde a 44, ela corresponde a 40. Então, a gente compreende que esse piso que foi colocado, se tivesse que ser vinculado a qualquer jornada que seja, deveria ter sido vinculado à jornada de 40 horas e não de 44 horas, como foi feito. Tanto é que esse equívoco ele vai ter que ser aclarado quando for dada uma decisão nesse embargo de declaração que será dada entrada dentro dessa ADI. Porque vai ter sim esse embargo de declaração para esclarecer esse ponto. E nós, independente dessa decisão, ou independente do embargo de declaração, a gente tem que defender que o piso, e até engraçado a gente falar em piso, né? Que a gente tem que comparar o chão ao que não está abaixo do chão, seria o mínimo possível. Como é que a gente vai atribuir jornada proporcional se o piso deveria ser o menor valor a ser pago independente da jornada? Né? Então há uma contradição. Ora, como é que eu digo que o piso é o menor valor que pode ser pago para uma categoria, ou seja, não pode ter valor inferior ao piso, e eu crio uma proporcionalidade? Né? Então, assim, o piso, na base de vocês, a luta dele, ela tem que se pautar dentro dessa jornada de 40 horas. Então, a gente não deve aceitar que seja feita proporcionalidade em cima dessa jornada de 44. Até porque, pelo menos dentro do meu parecer, a gente analisa essa decisão de colocar as 44 horas de uma maneira muito equivocada, porque o servidor público não trabalha 40 horas, 44 horas. Quem trabalha 44 horas é o pessoal do setor privado, é o pessoal que está ligado ao regime seletista. Então, a nossa luta tem que ser para implementar o piso, esse valor de 4.750 para os enfermeiros, 3.325 para os técnicos e de 2.375, a gente tem que brigar por ele para que ele seja colocado de maneira integral. Não devemos aceitar que os municípios façam uma regra de 3, façam o cálculo do piso integral para 44 e queiram aplicar uma proporcionalidade em cima do valor de 40 horas. Até porque, se a decisão fala também em 8 horas diárias, se a gente transformar as 40 horas semanais do concurso do servidor para diário, dá 8 horas.
Então, isso também, de certa maneira, estaria atendendo à decisão do Supremo, que fala em 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Então, o primeiro ponto, muito importante de ressaltar, é que a nossa luta, nós não devemos aceitar que esse piso seja feito de maneira proporcional. Ou seja, pelo fato do servidor ter 40 horas, aceitar que esse piso será inferior aos valores previstos em lei, fazendo essa regra de 3, utilizando a jornada de 44. E um segundo ponto que merece consideração também é em relação à questão desse piso ser o vencimento base. O piso da categoria é para ser o vencimento base, não é para ser remuneração. Não é para você pegar o vencimento base, somar com o anuênio, somar com insalubridade e dizer que já paga o piso, não. Não devemos aceitar isso. O piso é vencimento base. Tanto é que, para fins de apuração do valor do auxílio financeiro, que é repassado pela União, o cálculo que é feito para repassar o auxílio é considerando o que é pago hoje como vencimento base, e aí você vê quanto falta para se chegar até o valor do piso, e em cima do que falta para se chegar ao valor do piso, aí sim você calcula e manda o auxílio financeiro com base nisso. E já que o auxílio financeiro usa essa fórmula para ser repassado, do mesmo modo quando foi implementado, tem que ser implementado sob o vencimento base. Jamais devemos aceitar que se criem gratificações para chegar ao valor do piso. Nós temos que lutar pelo piso dentro do vencimento base. Do mesmo modo, pessoal, que aconteceu em relação aos profissionais do magistério. Eu lembro que quando nós tivemos a ADI relacionada ao piso do magistério, e o texto do piso do magistério na Constituição é muito semelhante ao texto relacionado à categoria da enfermagem, que fala em piso, quando houve a ADI, teve uma decisão do ministro relator Joaquim Barbosa que deixou bem claro que o piso não é remuneração, o piso é vencimento base, até para que sirva de uma política, até para que sirva como uma política de incentivo, ou seja, de valorização, não só dos servidores, não só da categoria, mas também para melhorar a qualidade do serviço público relacionado à área da saúde. Ora, se eu tenho melhores salários, eu vou incentivar que as melhores pessoas, as pessoas mais capacitadas, disputem vaga para esses cargos. Então, quando eu crio um piso, eu não apenas valorizo a pessoa do trabalhador, mas também valorizo e incentivo que aquele serviço público tenha pessoas capacitadas, tenham pessoas que se sintam valorizadas, para que isso redunde na melhor eficiência e na melhor qualidade do serviço público que será prestado. Então, nós temos aqui não é só uma política de proteção do trabalhador, nós também temos uma política de incentivo. E da mesma maneira que esse argumento serviu para que o ministro Joaquim Barbosa justificasse que o piso do professor é o base, nós também usamos esse mesmo argumento, essa mesma fundamentação, para justificar que o piso da categoria da enfermagem também deve ser o base. Então, a gente tem que lutar para que os municípios mandem leis reajustando o vencimento base no valor aí do piso, não aceitando que justifiquem que o piso já está sendo pago, porque ao somar o vencimento base com vantagens pessoais, se chega a esse valor. Né? Inclusive, a própria Advocacia Geral da União, ao calcular o valor de repasse de assistência financeira, eles divulgaram a nota técnica colocando isso, de que vantagens pessoais não podem ser consideradas para efeito de se chegar ao valor do piso. Né? Então, esse é o segundo ponto que é muito importante. Um terceiro ponto está relacionado à questão de se o valor de auxílio é suficiente ou não para se pagar o piso. Nesse caso, tem que ser feito um levantamento local, tem que se apurar quantos servidores públicos efetivos tem no município, tem que ver a quantidade para que a gente possa calcular esse impacto, primeiro individualmente, para depois ter uma noção geral, ou seja, levantando quantos enfermeiros, quantos técnicos, quantos auxiliares e quantas parteiras tem. E quanto se falta para o vencimento base chegar até o valor do piso, fazer uma conta e verificar se o valor para chegar a esse piso bate com o valor que foi repassado de assistência financeira, que inclusive já foi repassado para os municípios. Se vocês entrarem no site lá do Ministério da Saúde do Fundo a Fundo, se vocês forem lá na parte de custeio e na parte da gestão do SUS,
você já consegue verificar quanto entrou no município, inclusive retroativo a maio. O recurso que foi repassado, ele é para pagar de maneira retroativa maio, junho, julho e agosto, né? E esse valor que ele vem, verificando que ele é suficiente para pagar o piso, ele tem que ser implementado, já que a decisão do Supremo fala que se tiver recurso suficiente, o valor tem que ser implementado, o valor do piso, de maneira integral. E aí também lembrar de que não se deve aceitar nenhum tipo de parcelamento, ou seja, vamos parcelar porque vamos ter que pagar retroativa mais. Não, porque o recurso que veio já é um recurso suficiente para pagar todos esses meses, então não se justifica que haja um parcelamento. E aí, gente, também é muito importante falar que se o recurso não for suficiente, pelo próprio sistema do InvestSUS, é possível que sejam feitas as devidas correções para que a União faça a complementação. Então, isso aí ficou muito claro na última portaria, que diz que se o valor não for suficiente, ou por erro de informações, ou pela necessidade realmente de se completar esse valor para garantir o piso para todos, mesmo o Supremo dizendo que se o valor não for suficiente, tem que ser feita uma proporcionalidade, na última portaria que teve, a União se comprometeu a complementar esses valores. Então, se houve algum erro de informação, se ao mandar os dados o município acabou recebendo menos recursos do que deveria, há um prazo para ser feita essa retificação para que eventuais diferenças sejam repassadas para que ninguém seja prejudicado, certo? E aí, em cima desses três temas, dessas três questões, que surgem as principais dúvidas. E a primeira dúvida que surge, que é salutar colocar aqui para vocês, é relacionada àquele servidor que acumula cargo em dois lugares. Então, por exemplo, servidor público é técnico de enfermagem no município de Milhã e também é técnico de enfermagem no município de Solinópolis, ou seja, tem dois vínculos, né? O fato de você ter dois vínculos não tem nenhuma ilegalidade, porque a própria Constituição já permite que você possa acumular cargo nessa hipótese. Então, se você tem dois vínculos e duas matrículas distintas, o piso ele tem que ser pago nos dois vínculos. O fato de você já receber o piso por um vínculo não tira o seu direito de receber o piso no outro vínculo. São coisas que não tem nada a ver. E óbvio, às vezes, pelo fato do sistema ser novo, pode ser que no sistema dê alguma duplicidade, e aí o sistema, por uma limitação dele, não aceite o cadastro da mesma pessoa, do mesmo CPF, em dois lugares diferentes, mas aí cabe aos municípios, é uma responsabilidade dos municípios entrar em contato e ter a iniciativa de procurar o Ministério da Saúde para fazer essa correção. E aí o sistema ser corrigido para permitir que essas exceções não sejam barradas pelo próprio sistema. Até porque o servidor ele tem direito de receber o piso nos dois lugares. Basta pegar o caso dos professores, mais uma vez. Os professores eles são um paradigma muito bom, porque eles têm um piso e tem como a gente dar um exemplo prático em relação a eles. O professor que tem 100 horas num lugar e tem 100 horas no outro, ele recebe o piso em um e não recebe no outro também? Recebe o piso nos dois lugares. Os enfermeiros, a categoria da enfermagem, do mesmo modo. Da mesma maneira que o professor pode acumular cargo público, os profissionais da saúde de nível médio, nível técnico, nível superior, também podem acumular dois vínculos. Então, se a Constituição permite, quem é a União, ou quem é o município para proibir o recebimento desse piso nos dois vínculos? Agora, claro, o que pode ter acontecido pode ter sido um erro de repasse, porque o sistema é novo e limitado em relação a essa exceção, e aí cabe aos municípios regularizarem essa informação para que o recurso que esteja faltando venha, para garantir para aqueles profissionais que têm dois vínculos que recebam nesses dois vínculos, tá? Essa é a primeira dúvida. Uma segunda dúvida, doutor, e quem é concursado para auxiliar de enfermagem, está como técnico de enfermagem, ou então a pessoa é concursada para técnico, está como enfermeiro, vai ganhar o quê? Olha, gente, quem está nessa situação está em desvio de função. Só que o STJ há muito tempo já garante que servidor público em desvio de função tem direito de receber os vencimentos do cargo que está desviado. Então, se eu sou auxiliar de enfermagem e estou como técnico, eu tenho que receber como técnico, já que eu estou desviado de função.
Ou então, eu deixo de ser técnico, deixo de desempenhar a função de técnico e volto para a função de auxiliar. Eu não sou obrigado também a trabalhar numa atribuição que requer mais responsabilidade e que tem mais complexidade do que a de auxiliar, recebendo como auxiliar. Então, das duas, uma. Ou mantém o servidor como técnico e paga como técnico, ou então como enfermeiro, se for concursado para técnico, pagando como enfermeiro, ou então volta a pessoa para a função original, sem exigir da pessoa que ela exerça essas funções, já que ela não vai receber o salário relacionado a ela. Então, quem estiver em desvio de função, enquanto durar o desvio de função, tem direito. Inclusive, se acontecer, por exemplo, do município pegar alguém que estava desviado de função como técnico e agora botar como auxiliar, de maio para cá, essa pessoa trabalhou como técnico, então ela tem direito sim de exigir o pagamento como técnico. Já que, como ela estava como técnico, mesmo que desvio de função, ela tem o direito de receber o vencimento que seja relacionado à função que ela estava trabalhando. Agora, o que é impossível, e é importante deixar isso muito claro, a única forma de mudar de cargo público é através de concurso público. A pessoa não pode fazer um concurso para auxiliar e mudar para técnico se não fizer um novo concurso. Não tem como. O STF já bateu o martelo em relação a isso. Não tem como a gente mudar uma pessoa de cargo se não for através de concurso. Inclusive, institutos como aproveitamento, ascensão funcional, eles foram meio que banidos do ordenamento jurídico, foram considerados inconstitucionais porque eles permitiam que o servidor público mudasse de cargo sem fazer um novo concurso. E nem por lei isso pode acontecer. Mesmo que exista uma lei mudando o cargo, essa lei ela é questionável, porque o servidor público, como regra constitucional, só pode mudar de cargo público se fizer um novo concurso. Agora, enquanto estiver trabalhando naquele cargo público que você não é concursado, você tem direito de receber o vencimento que seja relacionado àquele cargo que você está exercendo a função. Tá? Então, isso também é um problema que vai ter que ser enfrentado, mas o que eu sugiro primeiro é que a gente foque na implementação do piso de maneira geral, crie a lei municipal atualizando esse vencimento base, estabelecendo esse piso de maneira integral, né, sem aceitar essa proporcionalidade de 44 horas, e a partir disso, implementado em âmbito municipal por lei o piso, aí se passam para esses pormenores, para se exigir que seja pago o valor dos salários do piso, que seja condizente com a função atual que o servidor está trabalhando, certo? Aqui no chat, gente, eu vou dar uma lida aqui. Nós estamos agora com 35 pessoas online, muito legal ter vocês com a gente. Mandar meu bom dia para o Carlos, para o Marcelo, presidente lá do Sindicato de Icó, Josirene lá do Sindicato de Oroz. Um abraço para a Kei Viana, presidente lá do Sindicato de Cariús. Elisilda também, que é a dirigente sindical lá do Sindicato de Oroz. A Carlinda, que é presidente lá do Sindicato de Itapoca, Tururu e Uruburetama. O Elton também, que é dirigente lá do Sindicato de Itapoca, Tururu e Uruburetama. Deixa eu ver aqui, mas temos agora aqui a Vanessa. Ah, Carinda, obrigado, viu, Carinda? Vanessa, foi falado algo sobre ter dois vínculos e não viu o piso? Acabamos de falar, viu, Vanessa? Acabamos de falar, você deve ter ouvido aí, que o servidor tem direito ao piso nos dois vínculos que tiver. O fato de ter o piso já sendo pago em um vínculo, não tira o direito de, no outro vínculo, o servidor receber, tá? Deixa eu ver aqui, mandar um abraço para Maria de Fátima também, a presidente do sindicato lá de Hidrolândia. Mandar meu abraço aqui para a Genilda, abração Genilda. Irenilde também, um abraço. Rita, bom dia. Deixa eu ver aqui, temos mais pessoas. Deixa eu ver aqui, tem o Antônio também. Antônio, bom dia, doutor. Não sei se fizeram essa pergunta. Com relação aos profissionais que têm dois vínculos. Pronto, acabamos de responder, viu, Antônio? Tá bom? O fato de ter um vínculo não impede que receba o piso pelo outro. Isso não pode ser impedimento. A Elisida pergunta: quando o profissional estiver em desvio de função? Acabamos de responder também, Elisida. A gente meio que já sabe das principais dúvidas, né? Que chegou para a gente até antes dessa live. Mas, como foi dito, enquanto a pessoa estiver em desvio de função, ela tem direito de receber o piso referente à função que ela está trabalhando, mesmo que o concurso dela seja outro. Eu até me lembrei de um detalhe importante agora, que o pessoal às vezes comenta assim: ah, doutor, mas o Corém não reconhece mais esse cargo de auxiliar. Hoje só tem técnico. Gente, olha,
O concurso público, quando ele é feito, ele é com base num cargo público que é criado por lei, tá? Então, o fato do Corém não reconhecer o auxiliar de enfermagem hoje como uma categoria, né? Exigir que todos tenham curso técnico, de maneira alguma interfere na lei que criou o cargo de auxiliar. O cargo de auxiliar, até que ele seja extinto por lei, ele continua existindo, né? Então, independente da posição do Corém, que tem uma posição muito mais geral, né? O Corém, ele é a autarquia responsável para acompanhar e fiscalizar o exercício daqueles que exercem a profissão dentro da categoria de enfermagem, tem certos limites que o Corém não pode ultrapassar. Essa questão de, por exemplo, interferir na existência ou não do cargo de auxiliar no âmbito dos servidores públicos é complicado, porque isso depende de lei. Se a lei municipal que criou o cargo de auxiliar nunca foi extinta, isso significa que, dependendo da posição do Corém, se existe ou não um cargo de auxiliar, para efeito de lei local, se a lei existe e não foi revogada e o cargo não foi extinto, o cargo de auxiliar, para efeito de âmbito local, continua existindo. Né? Então, há funções, sim, diferentes entre o auxiliar e o técnico, tá? E isso é bem definido na lei que regulamenta essas profissões. A gente sabe que há uma diferença de complexidade, de responsabilidades. E se no seu município o cargo de auxiliar nunca foi extinto, ele continua existindo. Agora, como eu falei, nem você é obrigado a continuar exercendo uma função que não seja do concurso. Ninguém pode exigir um dever que você não tenha. Ou seja, se o seu edital foi para auxiliar, não quer lhe pagar como técnico, quer lhe pagar como auxiliar, você não é obrigado a exercer a função de técnico. Ou então, você continua desviado de função, mas também tem que receber os vencimentos como técnico, ainda que você seja auxiliar. Porque o que importa no final das contas é qual função você está exercendo, tá? A Vanessa pergunta: e para quem veio o recurso bloqueado devido à incompatibilidade de horários? Aí, Vanessa, esses casos, o município é que tem a responsabilidade de resolver. Porque, gente, vamos fazer aqui uma diferenciação. Uma coisa é quando o recurso, é quando o município informa tudo certinho, e aí ele recebe o recurso todo certo, e esse recurso não é suficiente. Outra coisa é quando o município recebe menos recursos por falha do próprio sistema ou nas informações. Por que são situações diferentes? Numa, o recurso foi repassado de maneira integral sem erro de dados. Na outra, o recurso não foi repassado de maneira integral por erro de informações de dados. Seja porque o município informou errado, seja porque o sistema, por ser novo, ele tem limitações em relação a esse ponto de quem tem dois vínculos, né? Nesse caso, isso não pode servir de empecilho para garantir o piso para quem tiver nessa situação, então vocês não podem ter prejuízo. E os municípios, eles devem ter a iniciativa de procurar o Ministério para que o sistema permita que, em relação a essas pessoas, não haja falha nas informações. Né? Agora, se o município deixa de receber recursos porque faltou essa iniciativa, porque deixou de informar os dados corretamente, aí a gente não aplica a decisão do Supremo que fala que não é obrigado a aplicar o PIS se o recurso não for suficiente. Por quê? Nessa parte da decisão, quando o Supremo diz que o município não é obrigado a pagar se o recurso foi suficiente, é quando o recurso ele chega de forma completa, sem erro nas informações. Se houve repasse de maneira incompleta, então o recurso ele chegou a menor, não foi por questão de falta de recurso, mas por erro ou no sistema do InvestSUS ou de informações. E aí o servidor não pode pagar por um erro que não causou. Então é por isso que a gente diferencia essas duas situações, porque o município ele tem que ter a iniciativa de fazer essa correção, porque se não tiver, ele pode acabar sendo obrigado a utilizar recurso próprio para pagar o piso desse servidor que venha a ser prejudicado. Mas lógico, o servidor que tiver essa situação, ele traz a informação para a gente pode provocar o município a procurar essa correção sob pena de, se não corrigir, ser obrigado a utilizar recurso próprio para garantir o pagamento do piso para esses servidores, ok? A ISIS, no nosso município, houve discrepância entre os valores recebidos conforme a listagem e a alocação real dos profissionais. Como fazemos isso? Olha, isso tem que ver com muita calma de que maneira o município fez essas informações. Né? Tem que ver quais foram os parâmetros que o município utilizou. Ainda está no prazo para se fazer correções. Então, eu oriento que vocês oficiem através do sindicato do município para se marcar uma reunião para entender de que maneira essas informações foram feitas, porque se foi por erro de informação, aí tem que ser corrigido para que esse complemento seja repassado, até porque a portaria
permite que haja um complemento, né? Então tem que ver com calma aí no teu município se o erro foi de informação ou se realmente, se a informação foi correta, se o problema é de falta de recurso, né? Tem que ver com muita calma isso daí para saber qual encaminhamento será tomado. A Liane pergunta: quem é considerado efetivo no município e está de licença maternidade tem direito de receber um retroativo? Olha, Liane, quando você está de licença maternidade, você está recebendo um benefício previdenciário e não está mais e não está provisoriamente vinculado à folha. Então, durante o período que você está de benefício, você não tem direito ao retroativo. Por quê? Porque você não está recebendo da folha do município, você está vinculado à folha ou do regime próprio de previdência ou do regime geral, que é o INSS, tá? As únicas licenças que você teria direito de receber retroativo aí seriam licenças que fossem pagas pelo município. Por exemplo, licença prêmio. Se você tivesse licença prêmio, como você continua vinculado ao município, aí você teria direito de receber retroativo porque você não saiu da folha do município, né? Ou então a licença para tratar de doença em pessoa da família, que às vezes o município também afasta algumas pessoas e continua pagando os vencimentos. Nessas situações em que você continua vinculado à folha, você tem direito ao retroativo. Mas se você se desvinculou da folha porque está usufruindo de um benefício previdenciário, aí infelizmente não tem direito ao retroativo. Wellington, o pagamento do piso por lei deve ser pago em agosto ou pode ser pago no mês de setembro, retroativo a maio? Em Tururu estão alegando o fechamento da folha do pagamento de agosto. Wellington, se eles, por exemplo, fecharam a folha e não conseguiram incluir o pagamento no valor do piso de agosto, nada impede que eles têm duas opções. Ou eles podem fazer uma folha suplementar, para dar diferença retroativa depois que fizer o pagamento do mês de agosto, ou então, quando for pagar a folha do mês de setembro, paga tudo junto, né? Então tem essas duas opções. Ou paga por folha suplementar, ou paga junto com o mês de setembro, pagando esse retroativo de maio até agosto. Agora, o certo é que seja pago de imediato, né? Porque se o recurso já está disponível, nada impede que a prefeitura faça uma folha suplementar e faça esses pagamentos. Até porque não se justifica o retardamento até a folha de setembro, porque a gente sabe que há um prejuízo, né? É um prejuízo que não é tão grande, mas é um prejuízo, porque você vai ter correção, tem juros em cima disso, principalmente relacionado às parcelas do mês de maio, né? Então, quanto mais tempo você demora para pagar valores retroativos, maior a defasagem que você coloca em cima deles. Então, o certo é que seja pago de imediato. Deixa eu ver, tiveram mais algumas perguntas também aqui. Deixa eu voltar aqui, gente. Deixa eu só subir. O Wellington, a Cícera, bom dia. Bom dia, Cícera, Cleudi, Fátima. Deixa eu ver aqui quem mais. Pronto, a Selma também, lá presidente do Sindicato de Milhã. Selma, espero ter tirado a dúvida. A Adriana pergunta: doutor, gostaria de saber de quem é concursado como auxiliar e trabalhou como técnico. Olha, a mesma regra, Adriana, que eu falei aqui em relação ao auxiliar que está desviado para técnico, do mesmo modo quando se trata de alguém que não é do cargo e está trabalhando como técnico. Pouco importa. Eu já tive situações, por exemplo, do auxiliar ter qualificação e trabalhar como professor e teve direito de receber o piso durante aquele período que foi trabalhando como professor. Então, a mesma regra que eu falei aqui antes se aplica também para os servidores que sejam concursados para outros tipos de cargos, né? Cargos que não sejam relacionados à enfermagem. Se a pessoa trabalhou na função, ela tem sim direito de receber retroativo. Cícera, ainda existem muitos profissionais que foram concursados como auxiliar, mas não são técnicos. Exato. Essa situação que eu acabei de explicar. Se a pessoa for auxiliar de auxiliar de serviços gerais ou auxiliar de enfermagem, independente do cargo de hora que você fez, se você desempenhou uma função de técnico, tem que receber o piso como técnico, inclusive retroativo a maio. Josilene, doutor, o que fazer quando o município formou funções diferentes de servidores da enfermagem no QNES? Aí o município tem que fazer a retificação, vai ter que fazer a correção. E a gente vai ter que identificar vai ter que identificar, Josilene, por que o repasse foi colocado a menos. Se o repasse foi colocado a menos por erro nas informações, é a mesma coisa quando acontece com o PASEP. Por exemplo, o PASEP, quando o município informa errado os dados da RAIS e o servidor deixa de receber o PASEP, quem passa a ser o responsável para pagar aquele PASEP que não foi recebido é o município. Por quê? Porque o servidor deixou de receber o PASEP por um erro causado nas informações do município. Se o servidor deixa de receber o piso por um erro nas informações do município,
para receber o auxílio, né, financeiro, o servidor ele não pode ser prejudicado. Então, se ficar constatado que o servidor deixou de receber o piso por um erro nas informações, aí o município ele pode sim ser responsabilizado com recurso próprio a pagar esse piso. Até porque o servidor não tem culpa se o auxílio financeiro veio menor pelo fato do município ter feito as informações de maneira errada. Inclusive, na cartilha que foi publicada pelo Ministério da Saúde, que tem pontos que eu discordo, né? A gente sabe que aqui nós temos dois lados da moeda. Vai ter o município que vai querer dificultar pelos motivos deles, e vai ter a União que vai querer dificultar também para não gastar muito dinheiro com recursos. Eles não querem. Quanto maior o valor do auxílio financeiro, mais dinheiro a União vai ter que gastar. Então há um interesse da União também aqui em, às vezes, criar regras que são inconstitucionais ou inventar regras que não estão na lei para não querer passar recursos para os municípios. Né? A gente tem que ficar atento a isso. Mas é preciso atentar ao fato de que erro nas informações causadas pelo município que gerem prejuízo às pessoas, essas pessoas não podem ser prejudicadas por esse erro nas informações. E a União diz na cartilha dela que até mesmo os temporários prestadores de serviço têm direito de receber o piso, ou seja, se os municípios podem informar os prestadores de serviço no InvestSUS para receber o auxílio, isso quer dizer que o auxílio, quando é passado, ele já tem que ser passado considerando o impacto financeiro que será causado também por esses prestadores de serviço. Pelo menos é isso que está na cartilha. Né? Então, ora, se o recurso ele se baseia no que falta para pagar o piso e as informações estão todas corretas, Josilene, por que é que o município não vai ter recurso para pagar todo mundo que está na função? Então, tem que ver se o município informou todos os dados corretamente. Tá? O servidor ele não pode ser prejudicado por um erro de informações. A Selma diz que o anuente está incluído no salário base, segundo a servidora. Não, o anuente Emiliano, Selma, não está no base. Tanto é que na folha daí, eu conheço o contra-cheque dos servidores daí, o vencimento base é uma coisa, o ano N ele é calculado sobre o base. Mas o ano N ele é pagado como uma forma de gratificação, ele tem um percentual que incide sobre o base. Só que esse ano N ele nem pode ser somado ao vencimento base para se chegar ao valor do piso, isso não é permitido, porque se trata de uma vantagem pessoal, tá? E ele nem está incorporado ao vencimento base para ser considerado dessa forma. Porque o anuênio ele é pago fora do vencimento base, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. A Fátima está dizendo que o município não recebeu o suficiente. Nós vamos ter que, Fátima, aí cada caso vai ter que ser mandado um ofício. Os sindicatos que nós prestamos assessoria jurídica, nós já mandamos um ofício para ser enviado. Então, cada caso relacionado à falta de recurso vai ter que ser feito uma mesa de negociação para entender por qual motivo o recurso que veio não foi suficiente. O momento é de se cobrar a implementação e se exigir prestação de conta. O que a gente não pode aceitar, pessoal, é o município dizer que não tem recurso e acabou. Não é assim que funciona. Não tem recurso, então vamos sentar aqui e ver porque é que não tem recurso. O que é que aconteceu? Por que é que o recurso veio menor do que o devido? Para que a gente possa, dentro do que for possível, corrigir ou complementar essa falta de recurso, para no segundo momento, quando for tomada todas as iniciativas, quando realmente for verificado que todas as informações estão corretas, aí sim é que a gente vai se preocupar com falta de recurso. Mas no momento que a gente tem que verificar é se o recurso é suficiente e se não for suficiente, tentar entender por que, é que o recurso não é suficiente e ir atrás de uma possível complementação. Deixa eu ver aqui o que mais. Legal que o pessoal está interagindo, já temos aqui 46 pessoas com a gente, né? E aí o pessoal está interagindo, é muito mais interessante quando a gente vai respondendo a pergunta de vocês. Deixa eu ver aqui que tem muitas perguntas. Pronto. Da Rita, um abração, Rita. Lucenido, eu acabei de explicar essa questão do anuênio do base. Data limite é para ser feito de imediato. Isso não, a gente manda um ofício, eles têm no máximo 30 dias para responder, né? Se não responder e tiver omissão, aí é aquela parte onde o sindicato mobiliza sua assembleia para definir as estratégias de luta, né? A gente deixa a judicialização como uma última opção. Né? A gente primeiro tem que tentar mobilizar a categoria. Nós temos a possibilidade de paralisações.
Temos a possibilidade, dependendo aí de como a categoria está mobilizada, depois que exaurir toda a negociação, exaurir todas as paralisações, até mesmo se fazer uma greve. Agora deve ter muita cautela, ninguém faz greve no grito, tem que ter toda uma estratégia, tem que ter toda uma negociação, tem que ter todos os requisitos a serem observados, então tem que ter calma para isso. Como também temos o Ministério Público para pedir uma prestação de contas, já que o recurso que vem é vinculado. Se o município não abrir a caixa preta das contas, tem como a gente pedir essa prestação de contas junto ao Ministério Público, até mesmo pedindo a intervenção do Ministério Público, que é cabível nessa hipótese, né, já que se trata de um direito coletivo relacionado à área da saúde, já que se trata de uma política de incentivo à qualidade do serviço público na saúde, é possível incluir o Ministério Público nessa pauta, né? Até porque tem verbas que são vinculadas que devem ser utilizadas com essa finalidade. Então, o Ministério Público, como fiscal da lei, ele pode sim ser um excelente parceiro nessa luta. Então, a gente tenta mobilizar, tenta MP, aí, se não for possível realmente nenhuma dessas vias, é que a gente recorre judicialmente. Mas eu sugiro que você procure o sindicato local, porque cada sindicato vai ter uma estratégia de pauta, de negociação. Eu acredito que se a gente seguir uma estratégia correta, é possível sim que as chances de sairmos vitoriosos nessa luta sejam grandes, né? Já expliquei, Cícero, em relação à questão dos dois vínculos. Deixa eu ver aqui quem mais. E o Temar, um abraço, Temar, e o Temar, que é o presidente lá do sindicato, das bases de Antonina, Saboeira, Arneróis e Aiuaba. Bom dia, doutor. Em relação ao adicional de salubridade dos últimos 4 meses, terá como base 20% do salário anterior ou piso atual? E o Temar, quando a gente tem vantagens que são calculadas sobre o base, nós chamamos isso de reflexos, né? Se o base for atualizado, consequentemente, todos os reflexos relacionados ao base também devem ser atualizados, né? Então a pergunta é muito boa, por quê? Se o vencimento base for atualizado, aplicando o piso que deve ser retroativo a maio, os reflexos também devem ser retroativos a maio, como a N, salubridade e outras vantagens de cunho pessoal, né? Ah, doutor, mas o prefeito disse que não. Não. O procurador disse que não. A CNN disse que não. Gente, o lado de lá vai ficar com um argumento que melhor favoreça a eles. A gente tem que lutar pelos argumentos que favoreçam o nosso pleito. E o nosso pleito ele é embasado. Ou seja, se a insalubridade e o anuente são reflexos do vencimento base e o piso tem que ser o vencimento base, deveria estar sendo pago desde maio, então, não apenas o retroativo é relacionado ao vencimento base, mas também a todos os reflexos que incidem sobre o base. Então, tem que ser pago, sim, colocando todas essas vantagens, viu, Temar? E eu acredito que a luta deve ser direcionada nesse sentido. E na pior das hipóteses, se na negociação não for possível lutar por isso, ou o município se negar a pagar isso, nós temos outras vias para exigir. Agora, a gente não pode chegar na luta e partir da gente a iniciativa de que o pessoal não tem direito. Existem fundamentos, sim, para justificar que todos os reflexos calculados sobre o base sejam pagos também de maneira retroativa. Inclusive, férias, aliás, férias não, porque férias pega o período aquisitivo anterior, mas 13º salário, porque o 13º salário, se já tivesse sido antecipado uma parcela dele, que foi paga com base nos vencimentos recebidos até o mês de julho, para pagar o restante do 10º até o dia 20 de dezembro, eles vão ter que pegar o ano inteiro, eles não vão poder ignorar que de maio para frente, o vencimento base tem que ser o piso, tá bom? Wellington, a insalubridade é proporcional ao salário mínimo ou ao valor do piso? Não, a insalubridade é o percentual, Wellington, que é calculado em cima do vencimento base. E nós defendemos que o piso deve ser o vencimento base, assim como acontece em relação aos profissionais do magistério. Eu vi vídeos aí na internet de deputado falando de que não era vencimento base. Eu discordo totalmente dessa posição, respeito a posição dos colegas que têm entendimento contrário, mas aqui eu pego os mesmos fundamentos que foram utilizados na ADI relacionada ao piso dos professores, onde o ministro Joaquim Barbosa coloca, e lá foi discutido isso, de que o piso ele não é remuneração, ele é vencimento básico. Então, se os fundamentos para o piso dos professores foi esse, né, já que ele trata esse piso como uma política de incentivo, eu também vou nessa linha. Ou seja, como o piso da categoria de enfermagem também é uma política de incentivo, semelhante ao que é o dos professores, para a gente também o piso deve ser
o vencimento base. E aí todos os seus reflexos devem ser calculados em cima disso. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu vou ter que encerrar já já, gente, porque você vai ficar muito grande. Eu acho que vou encerrar em 5 minutos. Eu acho que a gente já respondeu boa parte das dúvidas. O Wellington, essa questão de ser pago de uma vez, eu já falei também, viu? Tem que ser pago de uma vez, não tem que parcelar nada. Enfim. Gente, eu vou encerrar porque isso vai ficar muito grande, né? Já está 44 minutos aqui. Mas eu acho que nós tocamos nos principais pontos relacionados a essa luta. Gente, a luta só está começando, né? Ninguém acha que esse é o fim. Ah, pronto, agora não, não é o fim. A luta dos professores, quando foi implementado o PIS em 2008, foi uma luta que durou no mínimo 5 anos, né? Porque gera muita interpretação, gera muito processo, gera muita representação no Ministério Público, gera muitas mobilizações. E agora é o nosso papel reagir às coisas da forma que elas estão. Se a gente aceita calado as coisas do jeito que elas vêm, né, com o argumento do lado de lá, depois pode ser muito tarde para a gente se colocar contra. O momento da gente bater o pé e ir para a luta é agora. Então a gente tem que se organizar, temos que sentar, temos que ir para negociação, se não for possível, temos que ir para o Ministério Público, se não for possível, mobilizar paralisações, amadurecer se for o caso e tiver todos os requisitos para isso, até mesmo deflagrar uma greve, mas tudo com muita responsabilidade. Agora, o que é importante nesse momento? Ter acesso à informação, ter acesso ao conhecimento, ter acesso ao que é obrigação nossa e o que não é, e o que a gente pode exigir e o que não pode. Então, esse é o momento da gente exigir que se cumpra o piso como vencimento base, sem aplicar a proporcionalidade de 44 horas. Né? O que vem depois, aí faz parte da nossa luta. Né? Então, esse é apenas o primeiro passo. Vamos para a luta, vamos sim lutar para que esse piso ele seja concretizado da maneira que entendemos que deva ser, com fundamentos, tanto na lei como em precedentes anteriores do Supremo Tribunal Federal. Mas eu deixo claro para vocês que a batalha está apenas começando. Procure seu sindicato, é o momento de união, é o momento de mobilização. Os sindicatos que nós assessoramos, nós já demos as orientações, nós já mandamos os ofícios, os municípios têm um prazo para responder. Vamos aguardar, mas eu acredito que tem duas palavras que devem ser o mote da nossa luta. Primeiro, transparência. Não adianta o município querer negar o direito sem ter transparência, sem sentar com o sindicato, sem mostrar os dados, e também negociação. Não adianta o município querer empurrar a goela abaixo o que ele acha, sem sentar com o sindicato para mobilizar. Eu acredito que pela via do diálogo é possível construir um caminho que atenda a todos os interesses. Né? Então é muito importante que negociação e transparência sejam as palavras-chave da nossa luta, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha aí ajudado com as informações. Qualquer dúvida que vocês tiverem, depois deixem comentários. A gente vai tentar responder posteriormente. Mas eu espero que a finalidade desse vídeo tenha sido atendida. Né? A nossa finalidade aqui realmente é esclarecer, é dar informações e tirar dúvidas. Daqui para frente, com esses elementos que temos em mãos, eu acredito que vocês aí estão preparados para ir para a luta, para exigir que o piso, da maneira real, da maneira concreta, seja efetivado. Não adianta elogiar e chamar de herói durante uma pandemia e agora, durante a implementação do piso, quem era herói virar vilão, tá bom? Valeu, gente. Um abraço e até a próxima oportunidade. Tudo de bom.